onde o governo Lula acaba de estourar o incrível número de R$ 1 bilhão com viagens. Eu duvido que o Lula vai querer se encontrar ou que o Marco Rubio estaria tão disposto a conversar com o Lula. O Lula resolveu viajar de novo para o exterior. Ele está na reunião de cúpula do G7, das 7 potências econômicas do planeta. O Brasil convidado, não é a primeira vez que o Brasil foi convidado. O Lula fez questão de ir. E eu quero, então, portanto, boa tarde para você, PH, e ouvi-lo sobre a viagem de Lula para o G7. Pelo que soube, ele já se encontrou com Emmanuel Macron, que também não é surpresa. Bem-vindo, PH, tudo bem? Tudo bom, Silvio? Sempre uma alegria estar aqui. Chamando, estarei presente, meu caro. Boa tarde a toda a audiência da Auriverde. Pois é, nós temos então a reunião do G7, Silvio. E aqui só repassando os 7 líderes que estarão ali representando esse grupo: o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Emmanuel Macron da França, Mike Carney do Canadá, o chanceler Friedrich Merz da Alemanha, a Giorgia Meloni da Itália, Sanai Takaishi do Japão e Keir Starmer do Reino Unido. Como você bem disse, o presidente do Brasil, e o Brasil foi convidado ali como um membro extra-classe, né, como a União Europeia também e alguns outros países, e isso devido à importância que o Brasil tem, né, em diversos temas e assuntos que estão sendo comentados ali. Emmanuel Macron, como anfitrião, então ele ali tem uma agenda de recepcionar cada um dos convidados com sua esposa e depois fazer um breve encontro com todos eles. Então ele já se encontrou com a Sanai Takaishi, com o Keir Starmer, com o presidente Donald Trump e também com Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, o que chama atenção na viagem do Lula, Silvio, é algo que eu tinha reparado aqui também quando ele veio a Washington no início de maio. Ano eleitoral acontecem milagres, né? Então, o que aconteceu de milagre? Além do pessoal ir para a missa, ir para a igreja, marcha para Jesus e tudo mais, as comitivas começam a ficar curtas, eles começam a mostrar ali moderação nos gastos públicos. No momento onde o governo Lula acaba de estourar o incrível número de R$ 1 bilhão com viagens durante todo o mandato, Lula foi com a comitiva mais uma vez curtinha. Dessa vez ele levou a Janja, levou o ministro das Relações Exteriores, mas pouquíssimos assessores, e ali também parece que vai mostrar um comedimento com os gastos públicos, meu caro. Pois é, PH. E a possibilidade, segundo eu li nos portais de notícias, é evidente que a gente conhece também o viés de alguns desses portais. Entrei agora há pouco no portal, no G1, por exemplo, e aquela coisa, Lula com Macron, como se esse encontro fosse mudar o planeta, mas a possibilidade de encontrar Donald Trump, de ter uma agenda bilateral com o presidente americano. O que você pode trazer de informação nesse sentido? Se tem alguma previsão desse encontro? É claro que a questão das tarifas, a questão do comércio Brasil e Estados Unidos seria tratada se esse encontro acontecesse, imagino. Mas o que a gente pode o que você tem de informação concreta em relação a isso, PH? Vamos lá, Silvio. Bom, a gente precisa dividir aqui por escalões, né, estes encontros, e nem todas as reuniões o Brasil é convidado. O Brasil vai fazer parte ali de algumas reuniões, e essas reuniões, então, elas acontecem com todos os representantes ali, então vai ter sim momentos onde Lula e Donald Trump irão se cruzar. Porém, a agenda do presidente americano ela está sendo bastante concorrida, porque nós temos a questão envolvendo o Irã nesse momento, que está uma grande polêmica, com diversos problemas acontecendo, várias explicações a dar pelo caminho. Nós temos também a questão envolvendo Rússia e Ucrânia. Por exemplo, o Volodymyr Zelensky propôs abertamente a Vladimir Putin que ambos se encontrassem em uma reunião cara a cara com a mediação de Donald Trump. Vladimir Putin negou o convite e não compareceu ao G7. Trump, ao que tudo indica, estava disposto sim a fazer esse encontro. Além disso, há questões que envolvem aí pontos que podem bater até mesmo de frente com o que Luiz Inácio Lula da Silva está fazendo. Por exemplo, nós temos uma polêmica grande com uma tarifação envolvendo as Big Techs na França. O que nós tivemos então? Donald Trump fazendo uma ameaça aberta
a Emmanuel Macron, que caso ele não retirasse essas tarifas, ele iria sobretaxar em 100% os vinhos franceses. O Macron já respondeu ao Trump, né, em entrevista e disse que cabe à França definir ali os destinos e as tributações internas, mas nós sabemos que existe toda uma questão com as Big Techs também no Brasil. Agora, esse é o primeiro escalão que nós temos de discussões. O segundo escalão, ele vai envolver questões ali com os países convidados, o Brasil e etc. E isso aqui não é diminuindo o Brasil, tá? De maneira alguma, mas é porque é o G7, o Brasil tá ali como convidado. Mas também, além da reunião entre os líderes, acontecem reuniões entre os representantes da diplomacia. Por exemplo, Marco Rubio está acompanhando Donald Trump, assim como Mauro Vieira está acompanhando Lula. É muito provável que o Marco Rubio e o Mauro Vieira se encontrem. Eu duvido que o Lula vai querer se encontrar ou que o Marco Rubio estaria tão disposto a conversar com o Lula. Tá? Não temos informação sobre isso nesse momento. Na semana passada, houve sim uma sondagem do governo brasileiro para uma reunião bilateral entre Lula e Donald Trump. Num primeiro momento, não houve ali uma demonstração de vontade de realizar essa reunião entre as duas partes, mas isso não significa que não irá acontecer, Silvio. Eu acho que existe sim essa expectativa, ela pode ocorrer, mas, como eu disse, a agenda do Trump está bem concorrida e não tem tanto tempo assim. A cúpula termina já amanhã. É fato. Bom, PH, eu acho que com o Marco Rubio, o Lula não vai ser, ele não será recebido e acho que ele não vai se sentar à mesa. Não sei se Mauro Vieira, o chanceler, né, o ministro das Relações Exteriores, sentaria, mas creio que o narcoterrorismo não seria tema, porque acho que o resultado não seria bom. Mas deixa eu trazer um outro ponto aqui, PH, que também é manchete em todos os portais de notícias. Acabou a guerra no Irã, PH? Essa acho que é uma pergunta um pouco vasta, mas você direto aqui para você. Acabou a guerra? Tem a possibilidade de um documento ser expedido na sexta-feira pelos Estados Unidos, não é isso? Com o que seria esse acordo de paz? Quais seriam as linhas desse acordo, os termos? Olha, Silvio, essa é a grande incógnita, tá? E que o mundo inteiro quer saber. E tomou boa parte da entrevista Donald Trump com Emmanuel Macron à imprensa. Ele falou por quase 5 minutos sobre esse tema. O que nós temos? Dúvidas. E quem está soltando ali os seus termos é o Irã. Só que o Irã está dizendo para todos os lados, só há um memorando de entendimento. Outros países também estão classificando como memorando de entendimento e que vai começar a partir de sexta-feira, negociações de fato para acabar com a guerra definitivamente. O presidente Donald Trump é a única pessoa que está dizendo que um acordo já foi assinado. Isso daqui é uma coisa que está começando a gerar um certo incômodo na comunidade internacional, porque começa a gerar a impressão que o presidente Trump está tentando fazer propaganda sobre isso. E olha só, Silvio, eu não quero aqui falar, o Trump é mentiroso, falar mal do Trump, eu dar uma conotação assim, numa segunda linha, numa entrelinha. Não, não é nada disso, mas é porque somente o Trump está dizendo isso. Na administração Trump, ninguém está falando que existe algo além do memorando de entendimento. E o próprio Benjamin Netanyahu hoje deu uma entrevista falando que nem mesmo Israel conhece nada sobre esses pontos desse acordo. O presidente Donald Trump, questionado sobre isso, disse: não, muito em breve nós vamos aí soltar os pontos. O que nós temos é que o Irã não vai receber nada até que ele comece a fazer as coisas por fase. Só que tem uma entrevista que o vice-presidente J.D. Vance deu que está aqui gerando mais problemas, porque desde ontem, Silvio, existe um incômodo muito grande dentro da própria base do presidente Trump nos Estados Unidos por conta do que estaria ali circulando de informações sobre esse acordo. E um dos pontos é que o Irã receberia, e aí não está muito claro como, 300 bilhões de dólares para reconstrução. E isso foi um dos pontos impostos pelo Irã para ali assinar um tratado. E o presidente Trump nega isso veementemente e algumas pessoas também. Só que nessa entrevista, o vice-presidente J.D. Vance, ele deixou nas entrelinhas que se o Irã cumprisse algumas etapas, ele teria acesso a esse fundo de 300 bilhões de dólares.
Então isso está gerando muita especulação, assim, bastante críticas aqui dentro dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos gastaram 80 bilhões na operação, né, Epic Fury contra o Irã até aqui, e depois ter que gastar mais 300 bilhões de alguma forma aí, mesmo que ele possa reaver isso em negócios dentro do Irã, é muito complicado. Uma outra frase polêmica também aqui do vice-presidente nessa entrevista foi a seguinte, de que agora eles estão conversando com o alto escalão, linha dura, com quem decide de verdade. E eles estão percebendo o que funciona, o que vai acontecer, o que não vai. E mais do que isso, ele disse que os dois lados estão percebendo que houve um erro em 49 anos da forma que os dois países eles atuaram ali um contra o outro. O que também está soando como propaganda, porque nós tivemos aqui vários conflitos, atentados terroristas onde o Irã patrocinou, é algo que está soando, e assim, para a própria base republicana, para políticos que é assim, de primeira linha de apoio ao Donald Trump, está gerando crítica. Por quê? Peraí, nós estamos há 50 anos brigando com esses caras, os caras gritando morte à América, e vocês tiveram 2, 3 reuniões com eles, está tudo uma maravilha? Alguma coisa tá estranha nisso daqui. Então, assim, o discurso que está vindo da Casa Branca nesse momento está gerando uma estranheza a nomes como o próprio senador Lindsey Graham. Por outro lado, Silvio, nós tivemos Israel falando que não vai aderir a nenhum acordo que envolva o Líbano e que fira os interesses de segurança nacional. O Benjamin Netanyahu, nessa mesma entrevista que eu citei agora há pouco, disse o seguinte: olha, o presidente Trump, ele é o presidente dos Estados Unidos e a preocupação dele é a segurança dos Estados Unidos. Eu sou o primeiro-ministro de Israel. A minha preocupação é a segurança de Israel. Então eu vou concordar com o presidente Trump em muita coisa e discordar em outras, e eu vou colocar os interesses de segurança de Israel em primeiro lugar. O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz também, já tinha feito uma declaração dizendo de maneira clara: nós não iremos tirar 1 milímetro do espaço da zona de segurança que nós temos. E as informações que nós temos nesse momento, já à noite no Oriente Médio, é que Hezbollah e Israel estão se atacando, mísseis estão voando, Silvio. Agora, uma declaração importante que veio também de Israel é a seguinte: uma pessoa do alto escalão do governo de Benjamin Netanyahu disse: nós não somos uma república das bananas. Tá? Ou seja, foi um recado claro que os interesses de Israel não serão impostos de cima para baixo, como parece se crer. Então, é uma situação muito instável e o Irã vai utilizar isso a seu favor o tempo inteiro. O que nós tivemos ontem, inclusive, era já uma noite preparada para ataques iranianos contra Israel, e o vice-presidente J.D. Vance disse que ele pessoalmente conversou com os iranianos e impediu que esses ataques ocorressem. Só que uma coisa, Silvio, não sei se estou falando demais aqui, mas estou trazendo o máximo de informação, meu caro, por favor. Tranquilo, PH? Não, pode seguir, Não. pode concluir. Vamos lá, nós tivemos uma outra situação, que é o seguinte: está ficando cada vez mais claro que uma das estratégias que o Irã está implementando e com sucesso é criar distensões entre o governo Trump e o governo de Benjamin Netanyahu. E a gente precisa colocar aqui na mesa isso no campo da possibilidade de uma análise, não é uma informação isso, é só o campo da possibilidade de uma análise, que o Irã esteja até mesmo solicitando ao Hezbollah para fazer esses ataques contra Israel, para motivar respostas de Israel e gerar brigas entre Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Silvio, ontem os dois discutiram mais uma vez ao telefone, e dessa vez não há como negar, como foi tentado fazer no início da semana passada, porque o próprio presidente Trump deu a informação, tá, ontem a um jornalista da Axios, e eu não vou usar aqui todos os termos, porque o Trump falou palavrões
para o jornalista da Axios, e ele repetiu os palavrões que ele disse para Benjamin Netanyahu. O que você tem na cabeça, né? E eu deixei bem claro para o Benjamin Netanyahu que ele não tem né, de um juízo no lugar. E eu fiz questão de usar termos como esse para ele, foi o que disse o presidente Donald Trump. Já é o segundo domingo onde os dois discutem abertamente com palavras nesse nível ao telefone. Sempre a diplomacia de Israel está levando tudo ali em banho-maria, mas quando nós olhamos o primeiro escalão do governo do Netanyahu, os recados assim são claríssimos. A relação entre Estados Unidos e Israel nunca esteve tão baixa, tá? E muitos analistas, Silvio, hoje eu já li vários artigos vindo de Israel, um deles me chamou a atenção. Israel estourou champanhe e fogos quando Donald Trump foi reeleito. Ele sempre foi considerado um dos maiores amigos que Israel já teve na Casa Branca. E para nós é um choque ver o que está sendo feito nesse momento. O clima dentro de Israel dá para se resumir nessa pequena frase, meu caro. E é preciso tratar com enorme cautela, porque interesses comerciais são interesses comerciais. Agora, Israel recuar 1 milímetro quando você tem o Hezbollah na fronteira norte preparado para o bombardeio, quando você olha para os demais lados do território, tem terroristas a todo momento preparados para atacar e dizimar um povo inteiro, quando se trata de segurança nacional, é outra coisa. Estar nos Estados Unidos foi o maior upgrade da minha carreira como jornalista. Mas aqui o sucesso só acontece se você está preparado. Hoje eu não estaria no centro dos acontecimentos se não dominasse a língua inglesa. E é justamente nesse ponto que o curso de inglês da B-Way foi fundamental para mim. Quer abrir as mesmas portas? Não espere você perder uma oportunidade para começar a estudar inglês. Prepare-se agora! Faça o maior e o melhor curso de inglês online do Brasil, a B-Way. Acesse o link na descrição agora.